Olá! Nessa aula a gente vai ver os fundamentos de IHC, tá? Tentando entender então quais são os objetivos, né, desses estudos, né, o objeto e como é que essa coisa da interação ela acontece de fato. Bom, então, em primeiro lugar, né, vamos entender um pouquinho o que a gente estuda afinal, né? Qual é o contexto de uso das aplicações, né? Então, a gente tem, já falamos anteriormente, a gente tem de um lado uma máquina, de outro lado a gente tem um usuário, né, que é humano, e esse usuário humano ele precisa se comunicar com uma máquina, né? Então, a gente precisa de uma linguagem comum. Existem uma porção de processos que eles acontecem dentro da máquina, né, nos sistemas, e que em geral a gente estuda em outras disciplinas da computação, né? Ao passo que do lado do humano também existe uma série de processos acontecendo. E a gente vai então aqui focar mais nesses processos aí, né, dos processos que estão acontecendo do lado humano. Então a gente diz que IHC é uma disciplina que é dedicada a projetar, implementar e avaliar sistemas computacionais e interativos que são feitos para uso humano, né? Então, junto com isso, a gente também precisa estudar esses fenômenos que se relacionam ao uso e que tem a ver com fatores que são humanos, né? Tem uma área de pesquisa toda que se chama estudo de fatores humanos. E a gente aqui tangencia um pouco isso, né? Então, de certa forma, a gente aborda esses fatores também. Bom, o que a gente estuda de fato, né, vai ser esse processo de comunicação e tudo que está relacionado a isso, né? Então, basicamente, a gente tem, de novo, né, a mesma figurinha. De um lado, um computador, né? Esse computador ele tem um dispositivo de entrada e de saída, né? Então ele nos mostra coisas, ele controla o diálogo da máquina com o usuário, e de outro lado tem um ser humano, né? E esse ser humano ele tem uma ergonomia, né? Então ele tem uma linguagem de comunicação e interação que ele conhece, e existe um processador humano de informações, né? Que é a forma como nós processamos aquilo que a gente recebe como informação. Então, esse é o nosso ponto hoje, né? Nosso ponto de partida quando a gente vai falar em interação humano-computador. Bom, então, quando a gente tem um sistema, né, uma comunicação humano-computador, de um lado a gente tem um usuário e de outro lado a gente tem um sistema, né? Esse sistema computacional ele é normalmente, né, composto por um núcleo funcional e uma interface. Então, a gente diz que esse. Bom, e aqui a gente tem o processo de comunicação, né, desse sistema com o humano. De novo, a mesma figurinha vista num ponto de vista um pouquinho diferente. Tá? Então, basicamente, nesse esquemático, a gente vai, a partir dele, né, a gente vai tentar explicar o conceito de interface e de interação. Né? Então, quando a gente vê o sistema, eu tinha mencionado que o sistema é formado pela uma interface e pelo núcleo funcional, e a gente diz que o núcleo funcional é quem implementa a semântica da interação, ou seja, é o núcleo funcional que executa aquilo que a gente pediu, né? Aquilo que o usuário pediu. Né? Então, aqui que está a execução propriamente dita. Aqui que tem um conjunto de processos que vão executar as funções propriamente ditas da aplicação.
E a gente tem, né, a outra parte do nosso sistema é a interface, né? E a interface é que a gente diz que implementa a sintaxe da interação, né? É ela que fornece os elementos de interface, né? Os objetos, funções interativas, né? Tanto gerais como do próprio domínio da aplicação, né? Então, basicamente, ele é um conjunto desses elementos aí, né? Se a gente fizer uma analogia com a linguagem que a gente usa para se comunicar, a interface do sistema é aquela sequência de elementos que quando acionados e exibidos, eles vão formar frases, né, nessa comunicação entre o sistema e o usuário. Então é aqui que a gente converte o núcleo funcional para alguma coisa que o usuário possa entender, né? Então a gente diz que a interface de fato é a parte do sistema com a qual o usuário vai ter o contato, né? Então, tanto física como perceptiva ou ainda conceitual, né? Então pode ser uma interface física quando ela é, por exemplo, um dispositivo de entrada, né? Então tem os componentes físicos ali. Pode ser passivo quando a entrada for uma câmera, né? Uma webcam que está capturando a minha informação, ou quando é um microfone que está capturando a minha voz, né? A saída dos elementos numa interface ela pode ser física também. O monitor ele é uma interface física onde eu estou enxergando aquilo que me está sendo exibido. Um alto-falante ele, né, expressa som se eu estou fazendo uma interface por voz. Né? Então, basicamente, essa é a parte que o usuário ele enxerga. Né? Bom, a outra coisa importante, né, agora é a questão da ação. Então, a gente diz que a interação entre o usuário e o sistema é o processo que engloba as ações do usuário sobre o sistema e a interpretação e a ação do sistema sobre o usuário, né? Então, basicamente, um processo de interação é o usuário mandando um comando para o sistema, recebendo uma resposta e interpretando os resultados dessa resposta. Bom, então, basicamente, o que a gente diz na prática, né? A gente tem um usuário, tem interface, tem um núcleo funcional, tem todo esse processo de ação. Mas na prática, para o usuário, e em geral, o usuário leigo, a interface é o sistema. Né? Então, para o usuário, tudo para aqui. Né? Então, se uma o que significa isso? Não interessa se o núcleo funcional ele está funcionando 100% e a interface ela não é boa, para o usuário esse é um produto ruim. Essa interpretação ela veio, né, do Alan Kay, né, que é um pesquisador conhecido aí na área de interação. Né? Ele imaginou esse conceito de um computador para criança que fosse de todas as idades, né? Esse protótipo que chama KiddyComp, né? Lá em 1968. Né? Depois ele propôs uma outra coisa semelhante, né? O Dynabook, lá na tese de doutorado dele, foi o precursor dos laptops. Mas o que o Alan Kay diz isso? Para o usuário, a interface é o programa. Né? Simples como isso. Ou seja, uma má interface põe a perder o sistema todo. Né? A gente enxerga isso em algumas estratégias de algumas empresas. Né? Então, a Apple é um exemplo disso. Então, como é que funciona o processo da Apple com aplicativo para telefone? Ó, em primeiro lugar, eles só fazem telefone de alta qualidade. Então, os telefones têm alta qualidade e alto preço, né? Naturalmente também, alto custo. Então, o controle de aplicativos que naturalmente podem ser desenvolvidos por terceiros, vamos lembrar que a Apple, quando lançou o primeiro iPhone, todos os aplicativos eram dela, né? Não permitia que terceiros desenvolvessem. Né? Então, com o andar das coisas, né, isso foi aberto, os outros desenvolvedores puderam desenvolver e colocar na loja da Apple outros aplicativos, mas esses aplicativos passam por um crivo super severo da própria Apple.
né? Por quê? Porque eles querem garantir que o usuário do telefone, né, do iPhone no caso, vai ter uma boa experiência. Porque eles lá no fundo entendem que um aplicativo ruim, que quebra, que tem uma interface ruim, que não faz o que o usuário quer, ele vai gerar uma experiência negativa no usuário. E esse usuário leigo, ele vai olhar e vai dizer, esse telefone não presta. Ele não consegue entender que a culpa é do telefone ou que a culpa é da infraestrutura de rede. Não, o usuário comum, para ele, aquele combo é o que conta, né? E aí vem a importância da gente ter boas interfaces. Porque o melhor sistema de todos, o mais confiável, com uma interface ruim, gera uma experiência negativa para o usuário. Então tá, a gente falou do sistema, né? Vamos falar um pouco do outro lado aqui, né? Ou seja, do lado do usuário. Então tem uma série de fatores que estão envolvidos nesse processo da interação. Então, do ponto de vista do usuário, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é a percepção que o usuário tem na interface e, portanto, do sistema, né? Lembrando dessa sacada aí do Alan Key, que diz o usuário vê uma coisa só. Né? Então, perceber o que o sistema está informando para o usuário depende de uma série de coisas. Né? Então, basicamente, depende dos próprios sentidos, né? Depende da capacidade do usuário de escutar e interpretar sons, depende da capacidade do usuário de enxergar, né? Ou interagir por gestos, ou interpretar gestos que eventualmente ele perceba na máquina. Né? Depende do contexto, depende da organização da informação, de que maneira ela está organizada, de que maneira ela está codificada. Né? Então, a percepção é uma parte importante nesse processo de interação, bem como a memória, né? Então, a memória é outro ponto importante. A gente guarda imagens das coisas na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, de maneira que a gente consiga olhar outras coisas e entender que ela é a mesma coisa que a gente já tinha visto, né? Então, assim, eu tenho uma caneta, né? Então, isso aqui é uma caneta, eu conheço a caneta, mas eu conheço montanhas de outras canetas, né? Mas eu nunca vi uma caneta como essa, né? Mas pouco importa, a primeira vez que eu vejo, eu consigo rapidamente entender que pelo jeito dela, né, ela também tem tampa, ela também tem ponta, ela também tem esse formato. Ou seja, se isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma caneta também. Né? Então eu consigo fazer, isso tem a ver com a minha memória, com a quantidade de coisas que estão armazenadas lá. Né? A gente encontra todo dia na nossa frente uma cadeira que é diferente de todas que a gente já viu, mas a gente sabe que é uma cadeira. Mas a gente encontra outras coisas que também têm 4 patas, né? E também são de madeira, e aí a gente entende que aquilo é uma mesa e não uma cadeira. Né? Então, de vez em quando acontecem enganos, né? A gente olha o negócio e pensa, não, isso aqui é uma cadeira e não, e era uma mesa. Isso aqui não, era um banco, confunde. Né? Por quê? Porque a gente está fazendo essas associações que a gente faz o tempo inteiro. Então, essas associações, elas nos salvam de uma porção de coisas, né? A gente consegue chegar num lugar onde a gente nunca teve, com objetos que a gente nunca viu antes e consegue entender rapidamente do que se trata por causa de tudo que já está armazenado na nossa memória. Né? Então, raciocínio é um outro ponto importante aqui, né? Quando a gente está falando na interação, bem como a compreensão das coisas. Né? Então, essas são as coisas que a gente precisa levar em consideração aí quando vai tratar da interação. Bom, então, o que a gente tem do lado da máquina, né? Então, a gente viu do lado humano, do lado da máquina, a gente vai precisar de artefatos diversos, tanto artefatos de hardware, né, como artefatos de software, que vão permitir, então, a gente fazer essa comunicação aí, essa interação agradável com o ser humano. Então, o que a gente vai precisar é integrar esse hardware e esse software, né, usando vários diferentes
estilos de interação, cada um apropriado para um artefato de hardware, cada um apropriado por um artefato de software e também apropriado a um tipo de usuário, a um contexto de uso diferente, né? Então, são vários estilos de interação que vão surgir daí, né? Como preenchimento de formulários, menu, manipulação direta, interação mobile, interação por gestos, interação por voz. Então, cada uma em um contexto diferente para uma situação diferente combinada com hardware diferente. Bom, como é que a interação vem evoluindo então, né? Vê que a gente começou lá na década de 70, né, até os anos 2010 aí, né, passando pelos mainframes, né, onde a interação era bem precária, né? A fala de interação com mainframe basicamente se dava com um humano informando dados para uma máquina através de cartões perfurados. A gente evoluiu então para os mini computadores, depois para as workstations, né, que foram os precursores dos personal computers, né, então, que a gente usa hoje, que a gente chama de PC. Depois vieram os laptops, depois vieram os smartphones, depois vieram as coisas vestíveis e a gente tem aí uma série de outras coisas acontecendo dentro desse contexto. E aí, quando a gente fala, né, que eu preciso pensar, tem um hardware e um software e pensar numa forma de interação que case com hardware e software, vai depender do que eu estou usando como base aí. Bom, então a gente também tem a parte da interface, né? Nós falamos aí nos artefatos diversos de hardware e software que tem que finalmente ser associados a estilos de interface. Aí vão ser formulários, menus, manipulação direta, né? Em um outro momento do curso, né, bem mais para frente, a gente vai falar nesses estilos de interface, né, e olhar alguns deles com um pouco mais de profundidade. Mas nesse momento, o que é importante a gente saber é o que compõe uma interface, ou seja, hardware, software e técnicas de interação. Então, tem alguns elementos aí que são fundamentais para uma interface funcionar adequadamente, né? Então, além dela envolver esses elementos de hardware e software e dos estilos, ela precisa ter affordance. Então, affordance é um termo bastante usado em interação, mas que não tem uma tradução adequada para o português, né? Então, já é uma palavra esquisita, ainda por cima não tem tradução. A gente diz que a affordance são as propriedades de funcionamento que são, tanto de funcionamento e uso, e que são percebidas pelo usuário. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente tem dois botões, o botão cancel e o save numa interface, né? Qual desses dois botões tá me convidando para apertar, né? Então, aquele que tá selecionado, né? Então, eu tenho um que está branquinho e eu tenho o outro que está azul. Esse botão azul, né, ele me chama mais que esse branco, né? Então, quando eu olho para esses dois, eu estou entendendo que o save é o botão padrão, né? É aquele que eu vou apertar, porque ele tem, né, essa aparência diferente, uma coisa que está chamando atenção para ele, para uma propriedade dele. Olha, isso aqui é um botão, vamos apertar. A gente tem outros exemplos de affordance, de falsa affordance também, né? Então, nessa figura aqui de baixo, né, a gente vê uma porta do banheiro feminino e uma porta do banheiro masculino. Né? Isso é um caso de falsa affordance, né? Então, o banheiro, qual dos dois é o banheiro feminino, afinal de contas? Eu tendo a pensar que é esse aqui, porque eu vejo uma perna de mulher, no outro tem uma perna de homem. Mas, e aqui eu tenho uma seta dizendo woman, porém essa seta tá apontando para lá. Então, como o dedo aponta para lá, eu penso, então esse de cá é o das mulheres
e aí esse de cá vai ser o dos homens, porque aqui tá apontado desse jeito. Então, esse jeito de apontar aqui, ele ficou esquisito, né? Bom, a gente diz que existe o affordance de um objeto, né, que é uma dica do que eu posso fazer com esse objeto, e o affordance de interface, que são as coisas que a interface comunica para o usuário. Né? Então, o caso das portas do banheiro aí é um caso de affordance de objeto. Né? E, aliás, é uma affordance horrorosa, porque ele deixou as pessoas em dúvida. Né? Então, uma boa affordance é quando eu chego e eu sei o que fazer. Aqui, eu tirei essa foto aqui do elevador onde eu fui há um tempo atrás, né, num relativo pouco tempo. Então, eu entrei num prédio comercial e eu precisava ir no 14º andar. Né? Então, a gente entra no elevador e eu vou procurar o botão 14. Aí eu olhei aqui, ué, cadê? Só vai até 9. Né? Bom, então, aí apareceu aqui, olha só, tem um menuzinho que colaram com papel, né? Botaram um papelzinho aqui dizendo, se eu quero ir no andar 10, então aperta no 1 e depois no 0. Se eu quero ir no andar 11, aperta no 1 e depois no 1. Aí eu entendi, muito bem, então tá, eu vou apertar no 1 e depois no 4. Se a affordance fosse boa, eu ia precisar desse papelzinho? Logicamente não ia. Né? As pessoas iam entrar aqui e saber. Agora, quando eu faço um painel de elevador onde precisa de instruções para uso, é porque ele não está bom, a interface não é boa. Né? Não tem uma boa affordance. Ainda tem o térreo aqui, né? Porque não está marcado o T. Vários elevadores fazem isso, é uma tragédia. Então ele tem que avisar, o 1 é o térreo. O 10 é o 1 mais o 0, né? Então, esse é um exemplo de péssima affordance. Aqui a gente tem um outro exemplo agora com interface de software, né? Então, aqui também tem falsas affordance. Se eu olhar essa primeira linha, está escrito resultado, 375 itens processados. O que eu entendo desse 365, dessa linha aqui? Eu entendo que 375 itens foram processados. Não tem nada de interativo nisso, né? É só uma informação, tá? Esperamos que seja assim. Bom, aí a pessoa que está fazendo o sistema, ela pensou assim, tá bom, mas eu quero chamar atenção por 375, então eu vou colocar um retangulinho em volta. Quando a gente olha para isso aqui, resultado 375 itens processados, ao invés de eu estar chamando atenção por 375, o que parece é que isso aqui é um campo editável e que se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai pintar, vai selecionar isso e eu vou poder entrar outros números. Então eu vou escrever agora 100 itens processados. Então esse é um exemplo de falsa affordance. Se o que eu queria era só comunicar, então não bota a coisa numa cara de editável. A gente tem esse exemplo de baixo aqui ainda. Então, esse outro exemplo, ele mostra o 375 dentro do que parece ser um botão, né? Então, se eu vou entrar aqui, se eu entro no software que eu vejo isso, eu vou querer clicar nesse botão, né? Porque tem a cara de um botão, então é porque está pedindo uma interação, tá? Então, assim, a gente viu aqui alguns exemplos grosseiros, né, que são esses, e outros exemplos que, por mais que talvez pareçam estúpidos, são coisas que estão por aí, né, a gente está capturando no dia a dia. Então, assim, frequentemente a gente tem um negócio, é um pote que abre para o lado errado, é uma interface que dá a entender que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não tem que atender, e não era nada daquilo, né, isso irrita o usuário, causa uma má usabilidade, uma péssima experiência, e tudo isso tem a ver com a affordance. Então, não esqueçam da affordance, né? Então, do que esse termo significa. Bom, então, a gente viu os dois lados, né? Viu o usuário, quais são os processos que funcionam nele. A gente viu o sistema, né? E do que ele é dependente. E a gente viu essa questão da ação, né? Então, eu mando uma ação, recebo, interpreto o resultado, né? A qualidade
da interação determina ações bem-sucedidas e interpretações corretas. E é isso aqui que a gente precisa garantir que vai funcionar direito quando a gente desenvolve um sistema interativo, quando a gente desenvolve uma interface. Tá? Então, essa é a nossa mensagem aqui, né, dessa aula, onde a gente está justamente tratando, né, desses fundamentos para entender como é que funcionam esses processos. Daí, num próximo momento, a gente vai falar um pouco mais sobre qualidade de interface.